Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Querida igreja, aceite a paz do Senhor Jesus. Tome a sua Bíblia nas mãos, abra ela comigo na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Enquanto você procura, eu quero fazer menção da minha gratidão a Deus em poder estar com vocês nesta noite e participar deste culto tão alegre, tão cheio da presença de Deus. Estar aqui hoje já se torna um presente para minha alma. E eu posso dizer como eu precisava desse culto. Que presença sobre esta casa, sobre esta igreja. Expresso a minha gratidão a Deus pela vida do pastor presidente desta igreja, o pastor Leidir Ribeiro, a quem nós temos uma profunda admiração. Pastor Leidir, muito obrigado. Também a sua esposa, pastora Sheila, a todos os demais membros dessa diretoria, a todos os pastores, obreiros que estão aqui, ladeando essa tribuna, a minha consideração a todos vocês. Eu fiquei muito feliz em ver o pastor Marinaldo aqui, falando cheio de Deus. Eu me lembro que há um tempo atrás, há uns 3 anos, não me falha a memória, o pastor Marinaldo, de vez em quando ele ferve, assim, fica cheio de poder, assim, na rua, nos lugares, né, pastor Marinaldo? E Deus usou ele para falar comigo que eu passaria por um vale que seria como um vale de sombra e de morte, que eu iria sofrer demais e chorar demais, mas que eu deveria ficar firme, porque posteriormente a tudo aquilo Deus também faria algo muito grande na minha vida. Eu não entendia naquele momento, mas depois o tempo se passou e nós compreendemos o que Deus havia falado. E eu tenho visto que Deus foi comigo nesse vale, passou comigo nesse vale e tem estado com a minha família. Então, minha palavra de consideração ao Senhor e à sua casa. Trago um abraço do nosso pastor presidente, pastor Paulo Freire, ao pastor Leidir e a toda a igreja. Hoje a Bianca queria muito estar aqui, mas o pastor Paulo disse para mim, eu não posso perder os dois no mesmo dia. Então você vai para Araraquara e a Bianca vai ficar cantando. E ela ficou em Campinas hoje. O irmão dela, o pastor Bruno, está pregando nesse momento lá, e ela está em Campinas, por esse motivo não está comigo aqui em Araraquara. Nós tivemos a alegria de, nesses últimos meses, ser enviado pelo nosso pastor Paulo a outra América, e estamos ali fazendo um serviço para Deus, e Deus tem nos abençoado naquele lugar. Continue orando por nós. O primeiro capítulo, leremos a partir do versículo de número 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações de dia e de noite, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também habita em ti. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos,
em que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor aos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé, no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Versículo 15. Bem sabei isto, que todos os que estão na Ásia se apartaram de mim, entre os quais foram Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma com muito cuidado, me procurou e me achou. O Senhor conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E o quanto me ajudou em Éfeso, melhor sabes tu. Amém. Antes de você assentar, olhe para essa pessoa mais bonita que está perto de você e diga para essa pessoa, em meio às crises da vida, Deus levantará um Onesíforo. Amém. Se assente. Queridos e amados irmãos, repousa sobre os meus ombros a responsabilidade de falar à noiva do Cordeiro na noite deste dia. E eu estive durante todo esse dia meditando sobre o que nós temos passado nesses últimos anos. Por que não dizer que estamos vivendo tempos maravilhosos no que diz respeito aos avanços tecnológicos, a tudo que tem para nós, para o nosso conforto. Mas nunca houve também um tempo onde as pessoas sofressem tanto como esse tempo em que nós estamos vivendo. Ao passo que desfrutamos de muito conforto, também temos muitos desafios emocionais. O que dizer dessa pandemia que passou? O que dizer de tantos acontecimentos? Nunca houve um tempo onde as pessoas perdessem tanto o equilíbrio emocional e adoecessem tanto como nos tempos em que nós estamos vivendo. E percebam que antigamente, quando se falava de problemas de ordem emocional, era um tanto quanto difícil de se compreender no meio das nossas igrejas. Há muito tempo nós ouvimos falar sobre depressão, mas agora nós temos a notícia de que também há, além da depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade e tantas outras coisas. E eu cresci numa igreja que no passado, quando alguém dizia sobre depressão, logo algum crente dizia, isso é coisa do diabo. É claro que era uma falta de instrução, e as pessoas na sua simplicidade achavam que aquilo que é emocional é do diabo. Mas perceba que, na verdade, nós precisamos compreender que do mesmo jeito que o corpo adoece, a nossa alma também pode adoecer. Mas é muito fácil para alguém, se estiver aqui com dores no corpo e gritar no meio dessa multidão, eu estou com dores. Muita gente vai chegar perto, alguém vai tomar nos braços, levará um pronto atendimento, porque se alguém gritou de dor, todos estão preocupados em ajudar. Mas quando a questão é na alma, com quem poderemos contar? Quem poderá compreender as nossas dores? Quem estará pronto a ouvir as nossas aflições? É interessante que nós temos uma grande dificuldade, porque não há muitas pessoas preparadas para acreditar que a alma de alguém pode adoecer. Mas na verdade haverá em nós um grande desafio, porque estamos dentro da igreja e ouvimos falar acerca de milagres, acerca do Deus que cura, acerca do Deus que abre portas, mas existem pessoas que também estão aqui adorando a Deus, louvando a Deus, e as suas almas estão sangrando de dores, de angústias, de agonia, e elas não sabem nem sequer como se expressarem, porque como vão dizer? Quem será capaz de ouvir? E existem pessoas que estão dentro das igrejas com um sorriso no
no rosto, com alegria por fora, mas quando vão para as suas casas estão sem entender. Eu estou na igreja, a presença de Deus é real, e porque eu choro toda hora, porque esta dor aparece toda hora. Isto fala de uma necessidade de termos uma cura sobre a nossa alma, de termos uma unção que nos traz equilíbrio emocional. E eu vim pregar para alguém que precisava ouvir nesta noite que o Deus que cura a enfermidade do corpo é o Deus que cura a enfermidade da alma. O Deus que sara as feridas do corpo é o Deus que sara as feridas da alma. Esta noite será conhecida como uma noite de cura, como uma noite de restauração. E se alguém estiver na condição de necessidade, diga para o Espírito Santo: hoje é a minha noite, hoje é o meu dia, a presença de Deus me visitará. Quando eu falo sobre a necessidade de termos esse entendimento, precisamos abrir os olhos para o que é depressão. O que é a depressão, segundo a psicologia, nada mais é do que uma exaustão mental ou física causada por fatores diversos, fatores internos e externos, e fatores do organismo, aquilo que é endógeno, aquilo que foge da nossa compreensão. Mas existe também uma depressão que é a mais comum e a que mais tem atormentado pessoas nesse tempo, que é conhecida como a depressão reativa. O que é a depressão reativa? É aquela que vem por conta de algum acontecimento. Ela vem por perdas, pela injustiça, pelas traições, pelas pressões da vida. E quando nós falamos dessa depressão, existem muitas pessoas que, diante a um acontecimento, a uma perda, a uma injustiça, a um abandono, começa a adoecer, sem perceber que está adoecendo. É interessante para nós compreendermos que ter uma tristeza que está por uma semana é normal, é comum. Ter uma tristeza que está por uns dias é normal, é comum. Mas a tristeza não pode acompanhar a tua vida. Você não é triste, você pode estar triste, você pode entristecer-se, mas não é triste, porque a alegria de Deus está sobre ti. E quando nós falamos dessa alegria, precisaremos olhar no espelho e ter a capacidade de avaliar o nosso interior. Eu me lembrei do salmista no Salmo 42:5, quando o salmista expressa dizendo: porque estás tão abatida, ó minha alma, e por que te perturbas tanto dentro de mim? Espera em Deus, pois haverá louvor pela salvação da tua face. É claro que você precisa entender, o salmista está em uma crise existencial, o salmista está em uma crise pessoal. Neste salmo ele diz que é alimentado pelas lágrimas que desce sobre o seu rosto, mas quando ele está frente a frente consigo mesmo, ele diz: ei minha alma, porque estás tão abatida, espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus. Haverá louvor para quem espera, haverá júbilo para quem espera. Está na hora de você ter uma análise pessoal. Se você continuar triste por toda a vida, como será a tua história amanhã? Mas nesta noite o Espírito de profecia fala dentro desta casa: espera em Deus, haverá louvor. Espera em Deus, haverá louvor. Espera em Deus, haverá louvor. Administre as tuas emoções, administre as tuas crises existenciais. Neemias 8:10, o texto sagrado diz: portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O diabo não tem a capacidade de vencer um crente alegre, o diabo não tem a capacidade de parar um crente alegre, porque nós não somos movidos por aquilo que vemos, nós somos movidos por aquilo que cremos. Nós não somos movidos pelas bênçãos da terra, nós somos movidos pelas bênçãos dos céus. Tem crente que está aqui e está em adversidade, mas o Espírito grita para a tua alma: mesmo na adversidade, alegre-se no Senhor, alegre-se no Senhor. Quem é aquele que é capaz de nessa noite dizer: eu estou na prova, mas vou se alegrar, eu estou na prova, mas vou glorificar, eu estou na prova, mas presto culto a Deus?
Quem tem glória para Ele nesta noite? Quem pode se alegrar nesta noite? Adore a Deus com a sua verdadeira adoração. Diga assim para quem está perto de você: independente da crise, é noite de se alegrar no Senhor. O rei Maharamashurya. Independente da crise, é noite de se alegrar no Senhor. Eu não sei se você tem ousadia para isso, mas faz um carinho nas costas do irmão que está perto de você. Faz um carinho santo de crente aí. Diga assim para ele: alegre-se. Tu não está entendendo que é a noite da alegria. Cadê o sorriso no teu rosto? Cadê a alegria na tua alma? Quem pode se alegrar? A alegria do Senhor é o combustível que te leva à vitória. Talvez você está reclamando, dizendo: cadê a minha bênção? Tu não precisa de bênção, tu precisa de alegria, porque a alegria vai trazer bênçãos de Deus para a tua vida, vai trazer bênçãos de Deus para a tua casa. Alegre-se no Senhor. Se tivermos alegria, teremos a capacidade de desenvolver gratidão. Quando perdemos a alegria, estamos a um passo da ingratidão. E pasme os senhores e as senhoras que me ouvem nesta noite: o que mais tem são pessoas dentro de igrejas ingratas contra Deus, que não são capazes de reconhecer tudo o que Deus fez, que se alegram por um momento, mas quando a crise vem: cadê Deus na minha vida que não me ajudou agora? E eu estava preparando essa mensagem, me lembrei do Salmo 103, quando o salmista expressou dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, sem se esquecer de nenhum dos seus benefícios. Olha o salmista de novo na crise, mas ele conversa consigo mesmo dizendo: ei minha alma, bendiga ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. O salmista está me ensinando: não permita que a luta de hoje ofusque o brilho das vitórias de ontem. Não permita que as guerras que tu tem enfrentado apague o brilho das vitórias que Deus já te deu. Quantos anos você tem? Qual é a tua idade? Eu quero te dizer, desde o dia que você nasceu, Deus tem cuidado de ti, Deus tem guardado você. Tu só estás aqui pelo cuidado de Deus. Então diga para tua alma: não é a crise que vai me fazer esquecer. Deus tem cuidado, Deus tem guardado, Deus está comigo, Deus me ajudará. Cuidou ontem, cuida hoje e cuidará amanhã. Vai cuidar todos os dias, vai cuidar em todo tempo, vai cuidar em todo momento. Deus tem cuidado de nós. Se tivermos a capacidade de administrar as emoções, ao passo de nos alegrar em meio às dificuldades, ao passo de termos gratidão mesmo em meio às adversidades, nós desenvolveremos uma coisa instantaneamente, que é a capacidade de guardar o coração. Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Você sabia que a psicologia nos ensina que toda traição primeiro nasce da decepção? Nem todos os que se decepcionam traem, mas a maioria dos que traem primeiro se decepcionaram. Criaram expectativas, quiseram que não alcançaram, desejaram que não podiam e não administraram as suas emoções, e por não guardar o coração, foram levados a tomar decisões impensadas que jamais em sã consciência seriam capazes de fazer. Um coração triste que escuta do diabo todo dia. Está vendo o que estão fazendo com você? Está vendo como está a tua casa? Está vendo o tratamento que te dão? Está vendo como está a tua vida? E você vai alimentando essa decepção dizendo: é verdade, é isso mesmo, ninguém
ninguém me valoriza, ninguém me olha, ninguém me vê. Mas o texto está dizendo: guarda o teu coração para não fazer coisa errada, guarda o teu coração para não cair na traição, guarda o teu coração para permanecer fiel. Nós fomos chamados à fidelidade, e o espírito de profecia grita dentro desta casa: é tempo de fidelidade, é tempo de fidelidade, é tempo de fidelidade. O que se faz quando tudo dá errado? O que se faz quando as lágrimas são a sua companhia? O que se faz quando você esconde uma vida que você não pode mostrar a ninguém? Está todo mundo te vendo feliz, mas a sua vida na calada da noite é de uma aflição sem fim. O que se faz? Nós precisamos entender que a vida tem altos e baixos. A gente está vivendo em um tempo onde as pessoas vivem dizendo: fulano é minha referência. Chegou na igreja, pregou um sermão bonito, fez alguém dar um glória, e todo mundo começa a dizer: aquele lá é minha referência. Você nem sabe como é a casa, nem sabe como é a vida, nem sabe o testemunho, e está dizendo que é sua referência. O que seria referência para nós? Porque a gente está um tempo em que para alguém ser referência, já viu que na igreja, quando alguém tem muita coisa, ou tem muito dinheiro, ou tem muitas posses, alguém logo diz: fulano é abençoado. Abençoado por quê? Não, porque ele tem muita coisa. Então quer dizer que a bênção de Deus se resume só ao que se tem? Jó era o maior da sua época. Jó era o mais rico de toda a sua história, do momento da sua vida. Mas quando Deus foi dar testemunho de Jó, ele diz assim: viste o meu servo Jó, homem sincero, temente a Deus e que se desvia do mal. E eu fiquei paralisado diante da Bíblia, porque Deus não citou o que Jó tinha, porque isso é coisa da terra. É a gente que fica dizendo o que os outros têm. Você viu o que fulano tem? Você viu no condomínio que ele mora? Você viu que tem a vida dele? Porque a gente valoriza o que as pessoas têm, e ter não é problema. Estude mesmo, trabalhe mesmo, conquiste mesmo, mas o que importa diante de Deus é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Emarashoramahai Orecalamanduri Calamandioria. Se Deus olhar para dentro da Ádiba nesta noite, o que Ele pode dizer do pastor João Paulo Cruz? O que Ele pode dizer da tua vida? O que Ele pode dizer da tua casa? Que você tenha tudo e mais um pouco, mas que a voz de Deus possa dizer: Ele é fiel, ela é fiel, ela tem vida no altar. A fidelidade é o que importa. Vamos falar sobre a história de um fiel, que em meio às crises, teve a capacidade de desenvolver fidelidade. O nome dele é Paulo, apóstolo aos gentios. Mas nem sempre foi esse homem que coopera com o evangelho, antes um perseguidor cruel. Quem não se lembra que ele tinha cartas de autorização? Vão matar os crentes. E quando ele estava no caminho de Damasco, uma luz aparece e uma voz brada dos céus dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Eu chorei diante da Bíblia, porque eu nunca vi na Bíblia Saulo perseguindo a Jesus. Eu vi ele perseguindo a igreja. Mas quando o dono da igreja apareceu, ele diz: por que persegues a mim? Porque quem mexe com a igreja, mexe com o dono da igreja. Quem mexe com o crente, mexe com o dono deste crente. Chacoalha esse irmão que está perto de você e diga para ele: quem toca em você, toca em Deus, porque tu és menina dos olhos de Deus, tu és dele. Quem toca em você, toca no teu Jesus. Se converte, e Deus vai dizer a Ananias: vai a uma rua chamada direita,
Porque eu tenho um vaso escolhido lá. Quando Ananias ficou sabendo que era Saulo, ele disse: Senhor, justo esse, eu tenho ouvido a fama dele e o tanto de males que ele tem feito contra os teus santos, contra os teus servos. Mas a voz de Jesus brada a Ananias dizendo: vai, porque para mim ele é um vaso escolhido. Pode não ser a tua escolha, mas é a escolha de Deus. Pode não ser quem você queria, mas é a escolha de Deus. Eu quero dizer, a escolha de Deus, ela é soberana. Tem gente que está aqui no púlpito que se fosse a escolha da terra não estaria aqui, mas Deus diz: é esse aí, é esse mesmo, é esse que eu vou levantar. E tem pastor que nem dá glória porque ele não concorda. Tu não está aqui por mérito próprio não, meu irmão. Se fosse por beleza, nem eu estaria aqui. Mas a graça nos abraçou e o Espírito disse: é vaso escolhido, é vaso escolhido, é vaso escolhido, é vaso escolhido. Cadê os vasos escolhidos de Deus? Cadê aqueles que são escolhidos de Deus? E eu recebo inspiração profética para entregar uma profecia para a tua vida. Talvez lá na tua casa tem alguém que está descredibilizado pela sociedade. Tem alguém que está envergonhando a tua família. Mas Deus manda te dizer: até Jesus chegar, até o poder transformador surgir, porque a escolha de Deus está na direção da tua casa. Tem alguém que Deus vai tirar da baderna e vai colocar no altar para pregar. Pastor, como é isso? É o poder do Evangelho que transforma de dentro para fora, que muda. E a graça não escolhe um ou outro, a graça abrange quem quiser. É na tua casa, é na tua família. Deus manda dizer: alguém vai sair das drogas, alguém vai abandonar o pecado. A escolha de Deus está na tua vida. Tu não está dando glória porque na tua casa está tudo bem, mas tem alguém que entrou aqui que não para de chorar por um filho que ama, e a voz de Deus está bradando: é na tua casa que eu vou entrar, é na tua vida que eu vou entrar. E aí ele vai para Jerusalém e se apresenta na igreja. Se fosse hoje, paletó e gravata, deixa eu arrumar a minha aqui, todo bonitinho, e alguém apresenta: esse aí é o irmão Saulo, acabou de aceitar Jesus. Aí o povo da igreja disse assim: põe ele para correr daqui, a gente não quer ele aqui não. E eu entendo os irmãos de Jerusalém. Já imaginou se fosse nós? Alguém que matou não sei quantos, odeia crente, e agora está com carinha de anjo no meio de nós. Alguém poderia pensar: está disfarçando para pegar mais um. Foi embora! Vai para o deserto! Mas não desiste da chamada e do Deus que o chamou. Porque Saulo não estava como alguns que vêm por aí, que quando alguém não dá a paz do Senhor, desiste da igreja, que quando alguém não olha nos olhos, diz: não faço mais parte desta casa. O Saulo está sendo expulso para o deserto, mas ele está dizendo: de Jesus eu não largo, de Jesus eu não abro mão. Quem sabe de quem chamou, quem sabe a chamada que tem, não desiste por causa de cara feia. Quem sabe do Deus que chamou, permanece, 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 permanece. E ele vai para o deserto. Mal sabia ele que o deserto era plano de Deus. Porque todos aqueles que têm chamada de Deus precisarão entender que antes de Deus usar você, primeiro Ele preparará você.
Antes de Deus fazer uma grande obra através da sua vida, primeiro Ele fará uma grande obra na tua vida. E a escola de Deus não muda. Desde Abraão, desde Moisés, a escola de Deus continua sendo o deserto. É no deserto que Deus molda, é no deserto que Deus prepara, é no deserto que Deus tira as vaidades, é no deserto que Deus tira o ego, é no deserto que Deus tira o teu nariz empinado, é no deserto que Deus te faz do jeito dele, para a glória dele, da maneira dele. Se tu estás no deserto, não chore, não reclame, louve a Deus. Vem coisa boa por aí, tem bênção de Deus por aí, a glória de Deus se manifestará na sua vida. E eu costumo fazer uma analogia, porque quem é promessa quer ser reconhecido, mas ninguém dá valor em alguém que é só uma promessa. Eu lembro quando eu era garoto, eu ficava no pé do púlpito com a mãozinha na Bíblia, assim, com o dedo no gatilho. Vai, pastor, só 5 minutos, vai, pastor, vai. Pastor, nem olhava para a minha existência. Deserto. Você acha que pregador começa na igreja? Pregador começa lá no culto evangelístico, lá no culto nas casas. Mas o deserto está preparando, o deserto está moldando. Tem gente que vive dizendo: mas eu estou sofrendo tanto na mão de fulano. Não, é Deus que está usando fulano para te moldar. É Deus que está usando essa prova para moldar você. Daqui a pouco tu vai dar graças a Deus pelas lutas que passou, pelas provas que viveu, porque toda luta te preparou para o propósito de Deus na tua vida. E eu quero te dar uma notícia: se o que Deus tem para a tua vida é grande, então prepare-se, porque grande será a tua luta. Mas Deus não te deixa, Deus te ajudará, Deus será com você. E este Paulo viverá 2 grandes momentos no seu ministério. O primeiro grande momento é o ápice, o apogeu, é o reconhecimento e a multiplicação dos seus seguidores. Aplaudido por onde passava e sendo honrado por Deus por onde passava. Quem não se lembra de quando ele chega em Filipos e vê uma menininha gritando atrás dele: esse aí é homem de Deus, esses 2 são homens de Deus. Aí Paulo só pensou: a menina tem espírito de adivinhação, está dizendo que nós somos de Deus. Se eu concordo ou recebo uma massagem no ego, eu dou legalidade para todo mundo crer que o que ela diz é verdade. Então, para que todos saibam que sobre ela está o espírito de engano, ele diz para a menina: sai dela, e o demônio desaparece. Era para todo mundo aplaudir e dizer: olha o que Saulo fez, que Paulo fez, olha aí. Mas a Bíblia diz que aqueles que ganhavam lucros pelo espírito de adivinhação incita a multidão contra Paulo e Silas, e os 2 são presos em uma cadeia. Não antes disso, eles também foram açoitados com varas. É preciso que você entenda que o açoite de Paulo e Silas produz vergões. O açoite de Paulo e Silas produz sangue que está descendo sobre as costas. Mas quando entram dentro da cadeia, poderia um olhar para o outro e dizer: olha aqui a vida de um crente, a gente só passa luta e ainda é açoitado por aí. Mas um olha para o outro e parece que eu vejo Paulo dizendo para Silas: e aí, tá vivo? Dá para cantar. Eu não sei que hino eles cantaram, mas começaram a louvar a Deus. E quando aquela adoração começou a subir, Deus se alegrou, a cadeia começou a se mover, todos foram soltos. E o carcereiro disse: eu vou me matar. Mas Paulo, cheio de Deus, vai dizer para ele: não faças tal, porque todos estamos aqui. O terremoto de Deus não produz rebelião, não produz baderna, não produz levante. O terremoto de Deus é ordeiro. A gente está aqui. E ele diz: Paulo, o que eu faço
prazo para ser salvo. E Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa, tu e a tua casa. Quem pode levantar a mão? É dor física, é dor na alma e salvação de almas. Deus manda te dizer: a tua prova vai produzir testemunhos e libertações. Alguém vai ser crente por causa do teu testemunho. Alguém vai ser crente por causa desta luta. Então dá glória, dá glória, dá glória, dá glória. Alguém vai ser alcançado por você. Há 2 anos atrás eu passei a pior prova da minha vida. Eu passei pelo vale da sombra e da morte. E eu me lembro que era como um sangue que descia nas costas, feridas na alma. E eu disse para mim mesmo: eu preciso me esconder. E como eu sou paranaense, eu disse: eu vou para o Paraná e vou ir para uma fazenda. Quando eu cheguei na fazenda, o tio que é administrador da fazenda disse assim para mim: eu sei como você está, mas a gente pode fazer um culto aqui? Eu disse: culto? Eu estou fugindo do culto, ele quer culto. Então vamos fazer o culto. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do Espírito. Ele é o quê? Não disse eu. E pede de que jeito? De repente, pastor Leidi, o Consolador vem. Eu comecei a sentir um abraço igual estou sentindo agora. E o Espírito começou a dizer: abre a Bíblia, porque eu te chamei para pregar. Prega. Mas só tinha família ali, só tinha crente. Comecei a pregar. Quando eu terminei de pregar, o Espírito disse: faz o apelo. Mas a minha razão dizia: só está a família aqui, só tem crente. Mas eu fechei os olhos e comecei a fazer o apelo. Começou a sair da sala, começou a sair do... Tinha chegado enquanto o culto rolava. 7 almas aceitou a Jesus. E o Espírito começou a dizer para mim: vai chorando, mas não para. Vai sangrando, mas não para. Alai chori calabária. Quem pode levantar a mão direita para cima? Cadê os crentes pentecostais da Adiba? A voz do Espírito manda te dizer: vai chorando, mas não para. Vai chorando, mas não para. Vai ter milagre na tua história. Alguém será alcançado por você. E este Paulo viveu grandes momentos no seu ministério. O dia que Eutico caiu da janela, a Bíblia diz que o auditório estava completamente lotado. E Paulo pregou horas e horas. A noite chegou e ele não parava de pregar, porque todo mundo queria ouvi-lo. Mas a vida não é só de cima. A vida tem altos e baixos. Diga para essa pessoa que está perto de você: a vida tem altos e baixos. Agora diga para essa pessoa: a grande questão é quem será você quando você estiver embaixo.
No começo, dupla cidadania, ovacionado. No final, preso, esquecido e abandonado. Na primeira prisão, ele gozava dos direitos da sua cidadania e estava numa prisão domiciliar. Na segunda prisão, ele está em uma masmorra. Muitos que viajam a Roma já visitaram a prisão que Paulo esteve. Um lugar gelado, difícil. E ele recebe inspiração de Deus para escrever a Timóteo que para ele era o seu verdadeiro filho na fé. Porque Paulo entende que a morte está chegando, ele está na antessala da morte, mas a obra não pode parar, a obra tem que continuar. Só existe igreja se tiver pastor, só existe líder se tiver liderados, e Paulo está dizendo: o que eu construí não pode morrer em mim, o que eu construí é legado, e legado continua na vida daqueles que assimilam o legado que recebem. Então Paulo vai escrever a Timóteo, porque na mente de Paulo a obra não pode parar, a obra tem que continuar. Mas o cenário em que ele escreve a Timóteo é um cenário terrível. A história diz que Nero estava enfurecido contra a igreja, e ele incendiou a cidade de Roma. Apenas 2 bairros permaneceram de pé, o bairro que era predominantemente de judeus e de cristãos. Com isso ele diz para a grande multidão: é coisa dos crentes, é os crentes que tentaram nos destruir. Ele ganha legalidade para exterminar os cristãos. A história diz que não haviam mais cruzes capazes para suportar tamanha quantidade de mortes. Era todo dia crucificações e mais crucificações. Então Nero, completamente endemoniado, enfurecido, ele vai iniciar uma nova modalidade de morte. Vamos matar os crentes e levantar os corpos e queimá-los vivos para iluminar a cidade. A pergunta que eu te faço é: quem vai querer ser crente de uma igreja que na segunda ou você é crucificado ou você é queimado vivo? É claro que ninguém vai querer, mas Paulo, cheio do Espírito Santo, ele vai começar a dizer a Timóteo: ei Timóteo, traz à memória a fé não fingida que há em ti, a fé verdadeira que está dentro de você, que habitou primeiro com a tua avó, que habitou com a tua mãe. Ele estava dizendo para Timóteo: tu não é um crente de primeira viagem, tu é um crente de terceira geração. O que é que a tua mãe te ensinou? O que é que a tua avó te ensinou? Traz a memória, traz a memória, traz a memória, traz a memória. Era Paulo dizendo: na hora da guerra, lembra das palavras da mamãe. Na hora da guerra, lembra da fé que te ensinaram. Deus manda te dizer: lembre da fé que te ensinaram, lembre da fé que te ensinaram, lembre da fé que te ensinaram. Quem é que te ganhou para Jesus? Quem é que pregou quando você aceitou a Jesus? Lembra da fé, lembra da fé. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu estou concluindo. Você é capaz de lembrar da fé de alguém? Alguém que marcou a sua história? Esses dias eu achei uma relíquia, achei uma pregação do pastor Antônio Munhoz. E quando eu comecei a ver, comecei a chorar. Eu disse: Deus, esse homem marcou a minha vida. E eu comecei a me lembrar que no dia que ele me separou ao ministério pastoral, eu abracei ele e disse: estou contigo até a morte. Quando o senhor morrer, eu levo a tua bandeira, eu não paro. E eu comecei a lembrar que por muitas vezes eu também digo: Deus, aonde tu estás? E Paulo está dizendo: traz à memória a fé dos que marcaram a tua vida. Por cujo motivo te lembro, desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Sabe o que Paulo está dizendo?
Eu não errei quando te separei para o ministério. Eu não estava equivocado quando eu te separei e coloquei sobre ti as minhas mãos. Desperte o dom de Deus, porque Paulo sabia que na hora da crise a gente recua, na hora da luta a gente se esconde, mas Paulo está dizendo: traz à memória a fé e desperte o dom, desperte o dom, desperte o dom. Eu vim pregar para alguém que o Espírito manda te dizer: não é hora de parar, desperte o dom. Desperte o dom, está na hora de voltar a pregar, está na hora de voltar a cantar, está na hora de voltar a evangelizar. Não deixa morrer o dom de Deus, desperta. O que tem de gente que o pastor diz: irmã, vem cantar, e ela faz assim com o dedinho. Ué, irmã, canta e não quer cantar? É que aquele dedinho está dizendo assim: eu vou cantar o que passando o que eu estou passando. Tem dia que o pastor diz para o obreiro lá na congregação: obreiro, tu vai trazer a palavra domingo. É segunda, ele já está: pastor, minha garganta está inflamada, eu não tenho palavra. Como assim não tem palavra? É que o coração está dizendo: eu vou pregar o quê com a vida que eu estou passando? Porque na crise a gente se esconde. Mas Paulo está dizendo: mesmo com a ameaça de morte, desperte o dom de Deus que está na tua vida. Porque Deus não te deu um espírito de medo. Porque Deus não te deu um espírito de covardia. Porque Deus não te deu um espírito de temor. Porque Deus não te deu um espírito de prostração emocional. Mas Deus te deu um espírito de poder. Um espírito de poder. Poder aqui é dunamis, capacidade para fazer o que tu não tem capacidade para fazer. Deus te deu um espírito de amor. Amor aqui é agapao, é aquilo que Jesus tinha dito a Pedro: se tu me ama, apacenta minha ovelha, não para. E aqui quando ele diz moderação, é resiliência, mesmo chorando, não para, não para, não para, não para, não para. É o Salmo 126, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, andando e chorando. Mas o texto diz: aquele que faz assim voltará sem dúvidas, trazendo nas mãos os molhos da recompensa. Porque quem semeia em lágrima vai colher com alegria, vai colher com alegria, vai colher com... Pega na mão desse crente, eu estou encerrando. Pega na mão desse crente. Diga assim para ele: vai semeando em lágrimas, porque o teu tempo está chegando. Pastor Leidir, eu preciso encerrar. Eu preciso da sua misericórdia para alguns minutinhos, só para mim encerrar. Porque depois que ele bota uma injeção de ânimo em Timóteo, ele percebe que quando Timóteo lê isso aqui, claro que a gente sabe que essa carta não chegou a Timóteo, mas a mente de Paulo maneja e pensa: quando chegar aqui ele já está renovado. E aí ele abre um espaço para abrir o coração. E no versículo 15 ele diz: você sabe que todos os da Ásia se apartaram de mim. Equivaleria dizer que aonde Paulo foi mais honrado, aonde teve mais sinais, ele está dizendo: de onde eu mais abençoei, todos me abandonaram. Entre os quais são Hermógenes e Fígelo. Se todos abandonou, por que ele tem que citar dois? Pastor Ledir, porque existem traições que doem mais.
existem dores que dilaceram mais. Quem tem ouvidos para ouvir? Hermógenes e Fígelo apareceram na Bíblia uma vez só. E qual é a marca que deixaram? Traidores. A menina na casa de Naamã, senhores, apareceu uma vez só. E sabe como ela apareceu? Ah, se o meu Senhor soubesse o Deus que tem em Israel e o profeta que tem na minha cidade, a tua história seria mudada. O menininho dos 5 pães e 2 peixinhos, senhores, apareceram uma vez só. Mas quando ninguém tinha nada, ele diz: eu tenho, não é nada, mas é só 5 pães e 2 peixes. Jesus diz a ele: na tua mão é nada, mas dê na minha mão, que eu vou alimentar a multidão. Tem gente que perde a oportunidade de marcar a história. Eu vou ter ousadia para falar, porque eu estou encerrando. Qual é? E eu estou falando debaixo do sangue de Jesus e escondido nessa palavra. Qual é a marca que você vai deixar? Como lembrarão de você? Como te verão daqui a alguns anos? Vão te ver como um servo fiel, ou vão te ver como um traidor da pátria? O Espírito de profecia fala dentro desta igreja: guarda as tuas emoções, administre a tua mente e seja fiel. Escreve uma história de honra. E agora eu encerro, porque ele diz, ele mostra a dor, mas ao mesmo tempo revela a alegria. Que o Senhor, porém, conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque ele não se envergonhou das minhas cadeias. Vindo ele a Roma com muito cuidado, me procurou e me achou. Que o Senhor naquele dia conceda a ele misericórdia. Sabe o que ele estava dizendo? Lá do lugar onde todos abandonaram, Deus levantou um chamado Onesíforo. Viajou por milhares de quilômetros, chegou em Roma, não poderia ser encontrado. Ele teve o cuidado de ir às escondidas até chegar na cadeia para dizer: meu pastor, eu estou aqui para te dar um abraço. Onesíforo não pregava, Onesíforo não cantava, mas Onesíforo era fiel. Pastor Leidir, Deus está com nojo de muitos obreiros. Nunca houve um tempo onde as pessoas falassem tão bonito, onde as pessoas pregassem tão bonito, mas esse é o tempo em que menos se tem fidelidade. Mas Deus está dizendo: pode não pregar, pode não cantar, mas Deus vai começar a levantar Onesíforos no meio da igreja. Aquele que não abre mão, aquele que não abandona, aquele que vai estar do lado para dizer: estou contigo, estou contigo, estou contigo, estou contigo, estou contigo. Cadê os Onesíforos da Ádima? Cadê os Onesíforos da Ádima? Levante a mão para adorar a Jesus. Fica de pé com a permissão devida do pastor. Só que tem um detalhe. Andarachai. Porque Paulo diz que o Senhor conceda misericórdia à casa e não a Onesíforo. Os estudiosos dizem que Onesíforo se acostumou a visitar. Sabe o que aconteceu? Morreu. Morreu fiel. Mas quando Paulo escreve, ele diz assim: que naquele dia Onesíforo ache misericórdia, mas enquanto aquele dia não chega, que o Senhor conceda graça sobre a casa dele. Porque o que nós fizermos
não termina em nós. Deus abençoará a nossa posteridade. Deus manda te dizer que a tua fidelidade não vai abençoar apenas você, vai abençoar os teus filhos, os teus netos, a tua família. A tua fidelidade abençoará a tua casa. O pastor me dá a honra de orar por vocês, e eu peço perdão pelos minutos que passei. Você pode de novo fazer um carinho nas costas? E dizer a essa pessoa: Deus vai levantar alguém para te ajudar. É na adversidade que se conhece as amizades. O verdadeiro amigo chega quando os outros saem. E Deus manda te dizer: eu estou revelando o caráter de algumas pessoas, mas vou levantar Onesíforo para você. Onesíforo para você. Escute, nós vamos orar, mas o Espírito ministra ao meu coração. Aonde estão as pessoas que chegaram aqui e a sua alma está sangrando? Você está triste já há algum tempo e você tem dito: Deus, eu preciso me alegrar, preciso de cura. Você tem coragem de vir aqui no pé do altar receber a cura? Crise de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, nada disso é frescura. Mas só você pode te ajudar. Quer ser curado? Vem aqui hoje, no pé do altar. Tu não vai sair daqui com diagnóstico, tu vai sair daqui com a cura. O psicólogo dos psicólogos, chamado Jesus, vai curar as emoções de muita gente. Chega de disfarçar sorriso, chega de mostrar uma alegria que tu não tem. Vem pra cá, a cura de Deus está aqui nesta casa. Você que está tomando remédio, você que não consegue dormir, você que a mente não desliga, você que está com remédio para ansiedade, você que sente dores no peito, você que sente aflições na alma, aquela sensação de morte, parece que tu vai morrer e não morre. Vem para frente. Não é sobre mim, é sobre Ele. Não é a minha voz, é a voz dEle. Não é o meu poder, é o poder dEle. Vem para frente. Há uma pessoa que está aqui, que a sua maior tristeza é porque muitas vezes uma voz dentro de você diz a você: o único jeito é você dar um fim na sua vida. E a tua alma geme porque tu diz: eu sou de Deus, quando acabará isso? O Espírito me mostra uma forca. O Espírito me mostra o chão lavado de lágrimas. Mas o Espírito me mostra uma espada de justiça que cortava a forca. E o anjo de Deus dizendo para você: eu vou enxugar as tuas lágrimas. O tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. Cadê o pastor Marinaldo? Corre aqui, pastor Marinaldo, rapidinho. Corre aqui, rapidinho.
A igreja estenda as mãos para cá. Pastor Marinaldo. Que adoram, cadê os crentes que creem no mistério de Deus? Cadê os crentes que ainda falam em línguas? Alabarachai, estenda suas mãos para cá e comece a orar em línguas agora. Agora é um ambiente de guerra. O Espírito de Deus diz à igreja: eu estou guerreando, eu estou guerreando. Olha as correntes caindo por terra. Obreiros, pastores, estenda as mãos, pastores. Ora em línguas agora, ora em línguas agora. Shatakatorebashai, Orecalabanchoribicalabashai, Orebequetepanchoquepatarash, Atoquelachá. Recebe a cura, recebe a cura, recebe a cura, recebe a cura, recebe. Aonde está uma moça da mocidade, uma irmã que pode vir aqui no meio abraçar uma irmã? Aonde está um irmão que pode vir aqui no meio e abraçar um irmão e dizer a ele na autoridade: receba a cura, receba a cura, receba a cura, receba a cura, receba a cura. Abraça alguém, abraça alguém, abraça alguém. Mais de ousadia. Uribashai. Ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas.